Vamos desanimar não, irmãos. Vamos continuar. Não desanima não. Olha para trás do que está acontecendo. E que pode chegar até nós. Nós não estamos livres, irmãos, das enfermidades e dos problemas. Só tem uma coisa que eu dou por garantia. Se estivermos com Jesus, aquele veremos. Se nós estivermos com Jesus e Jesus conosco, a coisa pode até chegar, como chegou para minha filha. Mas ela não está sozinha no barco. Então vamos continuar adorando o Senhor. Alguém que ainda não tomou a decisão, toma a decisão, não deixa para amanhã. Ontem, naquela noite de ontem, eu mandei uma alma para Jesus. Olha o que Jesus é lindo, né? Nós vamos orar para uma demoniada, para expulsar o demônio, e lá nós ganhamos outra alma para Jesus. Saímos lá radiante. Fui dormir à meia-noite, mas saí feliz. Ganhei mais uma alma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ganhei mais uma alma para Jesus. Maravilha. Eu imagino como Deus está olhando de lá, né? Quando a gente ganha uma alma para Jesus, quando uma alma aceita Jesus. Isso é muito bom. E para alguém que ainda não aceitou, irmão, não deixa também não. Pelo amor de Deus. Abre os olhos. Abre os olhos. Pelo amor de Deus. As coisas estão vindo aí. E nós não estamos sujeitos a não chegar até nós. Mas diga uma coisa, com Jesus é diferente, viu, irmão? As palmas que louvam o Senhor Jesus. Amém? Amém. Que maravilha, né, irmão? Receber a notícia do João, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ontem a gente estava um grupo pequeno aqui, mas tem palavra. A glória de Deus. Aleluia! Eu estava comentando com uma pessoa que quando eu vou numa igreja, eu vejo gente jogando cadeira pro alto, rolando no chão igual bola. Aí tem gente que acha que isso é poder de Deus. Para mim isso é meninice, irmãos. Amém? Agora quando você vê as pessoas chorar, principalmente na hora da palavra, você vê as pessoas chorar, aí você vê que realmente é Deus tocando na pessoa. Porque eu já ouvi pessoas falar assim, eu não choro, mas na presença de Deus choro. O homem pode ser valentão, a pessoa pode ser o que for, chora sim. Porque se o Espírito de Deus tocar, irmãos, até eu estava precisando daquela palavra ontem. Eu tinha preparado uma outra mensagem, Deus me fez pregar aquela, e eu fui dormir tremendamente abençoado e renovado. Amém? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 5. Aleluia. Irmãos, aqui fala de um homem. Ele foi, se eu não me engano, ele foi avô de Noé. Ele foi pai do homem mais velho da Bíblia. Não tinha quase 1000 anos de idade. A gente chega aos 70, fica alegre. Quem consegue chegar aos 70, né? Porque depois dos 50, parece que fica tudo fora do lugar, né? É junta daqui, é junta. Eu estou com a dor na junta. Aí junta tudo e joga fora. 900 anos, irmão. Você é mole, Mael? A pessoa sabe que 900 anos, Mael? É muita coisa. Então, eu creio que a geração desse homem passou Noé, chegou lá em Abraão. Está falando de Enoque. Repete comigo, Enoque. E lá no livro de Hebreus, até hoje os teólogos não conseguiram descobrir quem foi que escreveu aos Hebreus. Alguns chegam a dizer que foi o apóstolo Paulo, porque Paulo escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, aos Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses. Então Paulo escreveu muita carta, né? Está aqui na Bíblia. Aí aos Hebreus é como se o autor fosse desconhecido. Mas aos Hebreus, principalmente no capítulo 11, fala dos heróis da fé, irmãos.
Heróis da fé não é aquele que eu entrei para a igreja e Deus me deu um carro zero. Eu entrei para a igreja e Deus me deu uma casa. Irmãos, esse tipo de pessoas, alguns até por causa de bens materiais, até se desvia da presença de Deus depois. Porque tem gente que ora a Deus, Senhor, me dá um carro para eu fazer a obra. Aí Deus dá o carro, ele vai encher de mulher, vai usar o carro para outra coisa, para a obra não. Então, o verdadeiro herói da fé, a Rorana é um herói da fé, irmão, porque o que ela está passando lá, heróis da fé é aquele que passa a prova e não reclama, aquele que passa a luta, mas continua de pé. Heróis da fé é aquele que não desiste, heróis da fé é aquele que não olha para trás, heróis da fé é aquele que permanece em Cristo. Esses são os heróis da fé. Porque tem pessoas que não entendem, irmãos. Tem pessoas que pegam o microfone, irmãos, vamos permanecer, daqui a pouco está lá no mundo. E o pior, você está fazendo coisa pior do que fazia antes. E escandaliza o evangelho, porque quem não era crente, às vezes queria ser, abre a boca e diz, não vou para a igreja nada, fulano ficou tanto tempo lá, a cachaça que ele está, a maconha que ele está, porque volta a fazer as mesmas porcarias. O Roberto falou aqui, Apocalipse 21:15, ficaram de fora. Quando fala os cães, está falando desviado mesmo, porque Pedro fala sobre isso. O apóstolo Pedro lhe diz que todo aquele que conheceu a palavra, voltou para trás e desistiu da fé, é como um cão, aquele cachorro está passando mal, tem uns que comem até capim, aí bota para fora as nojeiras. Aí quando ele está melhor, está curado, vai lá e come, bota tudo de volta. É um desviado, irmãos. Meu cachorro vai vir, né? Meu cachorro vai vir. A natureza, quando Pedro, na realidade ele está pegando um provérbio, já tinha lá em provérbio. Ele está falando da natureza. A natureza da pessoa que não mudou. Ele esteve na igreja, ele ouviu a palavra, às vezes desceu as águas, cantou, pregou, rodopiou, fez milagre, aí desvia e volta a praticar as coisas que pratica, ou pior ainda, é aquele que é o cão, é a natureza do cão. Qual é a natureza do cão? Melhorou, vai lá e come de volta o que estava fazendo mal para ele. O porco, aqui na roça, eu creio que alguns aqui, ou já criou porco, ou já viu alguém criar. Pega um porco, dá banho nele, passa um desodorante nele, depois solta ele. A primeira coisa que vai procurar é a lama, é a natureza. Porque a ovelha não come, nem vomita, nem come o que vomita. Ovelha, se você dá um banho nela, ela não vai correr para a lama. Porque tem gente que vem para a presença de Deus, não torna-se ovelha, continua com a mesma natureza. Eu tenho 35 anos, irmãos, que eu estou na presença de Deus. 35 anos não é 35 dias, não é 3 anos, é 35 anos. Eu já passei tudo quanto é tipo de prova que você imaginar. Mas eu já falei aqui, você já ouviu. Já falei, Senhor, se amanhã depois se for para me virar um cão e comer o vômito que eu vomitei, tira minha vida antes, me leva antes, me prepara e me leva, porque eu não quero dar esse gostinho pro capeta não. Porque quando a pessoa aceita Jesus, o diabo vira o bicho. Mas quando a pessoa se desvia e volta para ele, ele se alegra e bate palma. Assim como tem festa no céu quando o pecador se arrepende, o inferno deve fazer a maior festa quando o crente deixa de servir a Deus e volta para o mundo. Aí aqui diz assim, Hebreus 11, 5 até o 29, mas nós vamos ler só um versículo. Pela fé, foi Enoque transladado para não ver a morte. Ele não foi achado, porque Deus o transladara, visto que antes de ser transladado, alcançou testemunho que agradara a Deus. Não tem como, irmãos, uma pessoa andar com Deus sem agradar a Deus. Até eu, se a pessoa ficar me desagradando, eu vou ficar andando com ela para quê?
ser humano naquela época vivia segundo o seu coração. Violência, morte. O pecado estava contaminando a humanidade. Isso antes de Noé. Aí a Bíblia, Deus permitiu deixar a história de Enoque escrito, para que a gente pudesse entender que mesmo no mundo cheio de pecado, mesmo no mundo cheio de pessoas que não querem compromisso, mesmo no mundo onde as pessoas olham para o seu próprio umbigo e se esquecem que um dia vai ter que estar diante do juiz e vai ter que prestar conta a Deus dos seus atos e dos seus pecados. A Bíblia está dizendo aqui, Enoque, ele andava com Deus. Hoje eu ando com Deus, mas eu não vejo Deus. Mas eu ando com Deus. Como é que eu ando com Deus? Como é que você vai andar com Deus? Obedecendo a palavra de Deus. A Bíblia diz, não seja só ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. E toda vez que você pratica a palavra de Deus, você pode abrir sua boca e dizer, eu estou andando com Deus. Andar com Deus, irmãos, nos dias de hoje é obedecer à voz de Deus. É estar na obediência à palavra do Senhor, irmãos. Não adianta a pessoa dizer que serve a Deus, mas bate no peito e diz, não, igreja não manda em mim, pastor não manda em mim, eu faço o que quero. Tem gente que fala assim, eu morri assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, irmãos, não é assim que a palavra de Deus ensina. Quando nós verdadeiramente andamos com Deus, nós temos condição de dizer assim, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Quando você tiver condição de dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, você está dizendo assim, olha, quem comanda a minha vida agora é Jesus. O dono da minha vida é Jesus. Quem controla a minha vida é Jesus. Então eu não vivo mais, porque quando eu vivia segundo as minhas vontades, os meus desejos, eu pecava contra Deus. Agora eu ouço a palavra, eu guardo a palavra, eu vivo a palavra. Então hoje eu posso dizer, eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Você pode aplaudir o Senhor? Aqui, irmãos, nós vemos nessa história, primeiro Deus está mostrando através da palavra que o ser humano, mesmo no meio de um mundo corrupto e cheio de pecado, se o homem e a mulher quiser, ele pode andar em santidade. Se o homem e a mulher quiser se esforçar, ele pode andar assim na presença de Deus. Aleluia. O mundo pode estar na lama, pode estar nas trevas, mas aquele que realmente obedece à palavra de Deus, ele pode sim ser luz no meio das trevas. Então era uma época que o pecado tinha dominado a raça humana, mas no meio de todo aquele povo, Deus observa Enoque e permite que se escreva sobre ele. Enoque andava com Deus. Aleluia. E o que me chama a atenção, irmãos, ele tinha esposa, ele tinha filhos. Aqui a palavra está mostrando que a salvação era individual. Roberto não vai prestar conta da Leide, a Leide não vai prestar conta do Roberto, cada um vai dar conta de si a Deus. Não vai ser igual quando Deus esteve no jardim do Éden, e quando ele vai diante de Adão, Adão diz, olha, a culpa desse pecado é da mulher que você me deu. E a mulher, para sair fora, jogou a culpa na serpente. Não, ninguém vai jogar a culpa a ninguém, porque cada um vai ter que dar conta de si mesmo. Aí eu fico olhando às vezes, tem marido que a mulher não quer nada com Deus. Pastor, não vou me firmar, não vou caminhar. A minha mulher não quer, eu vou caminhar sozinho. Aí tem mulher que às
graça do Senhor. Aí, não vai dizer para você que Matusalém, o filho de Enoque, os outros filhos, não servia a Deus. Eu não vou dizer para você que a mulher deles não servia a Deus. Deus está falando dele. Nós estamos no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Jó. Quando Satanás vai diante de Deus, Deus não pergunta pela mulher de Jó, pergunta. Jó tinha 10 filhos. Deus perguntou sobre os filhos, perguntou sobre a esposa. Deus falou assim: você tem observado meu servo Jó? Porque ele sabia que o diabo estava de olho de Jó. Ele sabia que Satanás estava de olho de Jó. Irmãos, não é só Deus que nos contempla de dia e de noite, não. Principalmente quem serve a Deus. O diabo está de olho em você. Você está na rua, está no trabalho, está em casa fazendo seus atos. Você não está vendo. E às vezes nem sente a presença, mas ele está te olhando, está te observando. Eu tenho que dar um jeito de derrubar essa mulher. Eu tenho que arrumar um jeito de derrubar esse homem. Fica te observando, armando estratégia. Você nem percebe que ele está ali te observando, está armando os planos, a estratégia. Ele vai tentar algo para tirar você da presença. Ele quer que você deixe de andar com Deus para andar com Ele. Porque antes de conhecer a Jesus, você não andava com Deus, você andava era com o diabo. Você não via ele, andava com ele porque fazia a vontade dele. Você só anda com aquele que você faz a vontade. Se você faz a vontade de Deus, você anda com Deus. Se você faz a vontade do diabo, você vai andar com o diabo. Não adianta dizer, mas eu tenho fé em Deus. Aí tem gente que fala, mas pastor, eu creio muito em Deus. O diabo também crê. Ele crê. Ele conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse. É por isso, eu vou até falar uma coisa para vocês aqui. Você não vai deixar a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, Salmo 23. Isso é besteira, irmão. O que faz você vencer o diabo é você obedecer a palavra e ter uma vida de oração. Se você orar antes de dormir, irmão, Salmo 91, eu me lembro que eu cheguei de frente de uma casa, foram me chamar, estava tomando café na casa do irmão depois do culto. Aí foram me chamar, passou, pegou um demônio numa mulher ali, assim. Nós fomos lá, foi eu e o missionário Júnior. Tinha umas 30 pessoas com Salmo 91. Aquele que, gritando alto de luz, dá para ouvir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o diabo dando gargalhada dentro da casa da mulher. Aí eu cheguei, ei, vamos parar, chega. Salmo 91 para o diabo. O diabo não sai do Salmo 91, ele sai no nome de Jesus. Você pode ler Salmo 91 e o diabo vai continuar rindo de vocês. Ah, mas é a palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela só tem poder para quem obedece a Deus. Se não obedece a Deus, você pode ler e reler. Se você não guardar, não tem validade nenhuma para você. É por isso que era aberta, Deus falando, era fechada no livro. Mas ela só é Deus falando quando você está na presença de Deus. Se você não está na presença de Deus, você pode ler e reler, não vai valer de nada para você, não está na presença. Está dando para entender, irmãos? Salmo 23, colado no carro, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira. O Senhor é meu pastor, irmãos. O Senhor é meu pastor para aquele que anda com Ele. Se Deus ele anda com você, se Deus anda comigo, Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é o nosso pastor. E quando diz nada faltará, não é só bênção e prosperidade, não. Não vai faltar luta, não vai faltar provação, não vai faltar adversidade, porque Deus permite certas situações para você se achegar mais a Ele. Porque tem muita gente que só vem com a presença de Deus quando o negócio está estreito, irmãos. Porque enquanto está tudo bem, a pessoa não quer nem saber. Mas quando o negócio está estreito, ele se achega a Deus. Então Enoque, no meio de um mundo de corrupção e de pecado, Enoque ele andava mesmo com Deus, irmãos.
ressuscitar. Mas os vivos, assim como Enoque e Elias, serão transladados, arrebatados, retirados, levados para o Pai, sem ninguém ver. Seremos transladados um dia. Seremos arrebatados um dia. Eu fico olhando, irmãos, que assistem pessoas, ela começa bem, né? Ela vem. Eu acho que existe uma coisa de empolgação. Não é novo nascimento. Né? Eu já vi isso aqui em Limeira, por onde eu passo. Lá em Marojinha aconteceu muito. A pessoa vem, aceita Jesus e quer cantar, quer falar, quer isso, quer aquilo. Daqui a pouco vira o cabeção e vai para o mundo. Aí bota um monte de desculpa. Sendo que não tem desculpa para abandonar a fé. Não tem, irmãos. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a fome, nem a espada, a perseguição, nada pode nos separar do amor de Deus que tem em Cristo Jesus. Ah, pastor, desistir, sair uma praga, uma luta, irmãos. Não tem como receber uma grande vitória se você não passar por uma grande luta. Tudo que ocorre, que parece ser ruim aos nossos olhos, na realidade, é Deus te purificando, assim como o ourive purifica o ouro, assim como ele purifica a prata. O ouro é traçado no fogo em alto grau. Nós somos purificados através das provações. O Roberto, ele mesmo falou, rapaz, depois que o meu neto ficou lá, morre, não morre, a gente passou a orar. Teve um dia que eu cheguei lá, estou em consagração. É uma provação que a mãe está passando, mas botou todo mundo para orar, para jejuar, para consagrar. Se o neto tivesse em casa cheio de saúde, o Roberto estaria se consagrando? Tudo bem. Estaria todo mundo orando? Então tem coisa que parece ruim aos nossos olhos, é Deus permitindo, não para você se afastar, para você desistir, abandonar a fé, mas para você se firmar mais e crendo que naquela prova terá grande testemunho de vitória, e que o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Seria bom, seria maravilhoso. Eu louvo a Deus porque eu sirvo ao Senhor, a minha esposa serve ao Senhor, meus filhos servem ao Senhor, e Deus é tão bom que as minhas noras servem ao Senhor. Ficaria um pouco estranho se um dos filhos casasse com uma mulher ímpia e o camarada da igreja, a mulher na cachaça ou na lacandá, e ficaria ruim, mas graças a Deus. Mas vocês não passam na vida de vocês as provas que eu já passei. Essa prova que a Rolândia está passando, o meu caçula ele tinha 9 meses de idade. A minha mulher não era crente ainda, Flávio. Eu tive vergonha de levar o irmão na minha casa, porque ela botava aquele shortinho pequenininho, e era o tipo de pessoa que pedia sabedoria a Deus. Eu queria que o Senhor a salvasse, não que ela fosse para a igreja por obrigação. Eu falei, vou na igreja. Não vou não insistir. Tratava bem do mesmo jeito. Isso me fez fazer o quê? Eu fui para o monte fazer campanha. Madrugada, debaixo de chuva, relâmpago, trovão, eu lá de joelho com a cara na pedra. Salva minha esposa, Senhor. Aí o meu filho com 9 meses deu uma infecção no olho dele. O olho foi crescendo. E o olho, o médico um dia chegou para mim, 15 dias no hospital, o médico chegou para mim, você é o pai do Ismael, você estou. Você, fizemos de tudo para tentar salvar teu filho. Fizemos de tudo. O antibiótico não está fazendo efeito, a infecção está indo para o cérebro. E o olho não está parando de crescer. Vai chegar a hora, ou a gente vai ter que tirar o olho dele, ou
ele vai morrer por causa disso aí, porque ele não vai caber dentro do crânio. E eu cheguei, Roberto, no hospital, naquele dia, o meu filho estava dentro de um berço, amarrado, todo amarrado no berço, com 2 agulhas enfiadas na cabeça. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, por que ele está assim? Ela falou assim, porque não tem lugar mais para furar. Não acharam veia nele mais. É da cabeça. Está tomando antibiótico, os remédios. Não sei como fizeram que acharam uma veia na cabeça dele. Eu saí dali arrasado, irmãos. Eu sendo pregador, eu já era dirigente de igreja. Eu era dirigente de igreja. Isso foi numa sexta-feira. Saí de lá arrasado. E fui para o monte. Tem hora que a prova é tão grande que às vezes você não consegue orar, você só fala, você não ora. Ou só chora. E está na Bíblia isso, 1 Samuel, capítulo 8 em diante, Ana, amargurada de alma, angustiada, ela só sabia chorar. Mas a oração dela era em forma de lágrima. E Deus, através das lágrimas e o mover de lágrimas, Deus sabia e respondeu a oração dela. Ela queria um filho, Deus deu 5. Uma mulher que tinha um útero seco, Deus deu 5 filhos para ela. O primeiro foi Samuel. E no capítulo 2, ela com o menino já mamando, ela diz, por esse menino orava eu. Ela está querendo dizer, isso aqui é fruto de oração. Mesmo triste, angustiado, não desisti, continuei crendo. Eu sei que você pode orar em casa, orar no monte, irmãos, mas as maiores vitórias conquistadas na Bíblia foi no templo do Senhor. Ana estava no templo. Ezequias estava no templo. Davi, todas as vezes que ia para a batalha, ele ia para o templo pedir orientação a Deus. Aquele lugar que você ouve a palavra, você se alimenta e restaura a tua fé. Mas é o lugar que Deus também puxa a orelha. É o lugar que Deus te chama para se consertar. É na casa de Deus. Aí o que aconteceu? Eu fui para o monte. Era uma meia-noite e pouco. Veio um irmão perto de mim, eu sentado na pedra, Roberto. Veio um irmão perto de mim, ô meu amado, vamos ali orar para a gente. Eu falei assim, rapaz, hoje eu quero ficar quietinho aqui. E você sabe qual era a minha palavra com Deus? Poxa, Senhor, o que eu fiz de errado? Porque era um bebê de 9 meses. Não tinha pecado aos olhos de Deus. Poxa, Senhor, o que eu fiz de errado? Eu estou pregando a tua palavra. Se o Senhor não curar meu filho, eu não vou pregar cura mais. E se o Senhor levar meu filho, eu não vou desviar. Para cura eu não prego mais. E não prego mais em lugar nenhum também. Aí eu levantei e fui para o meio deles. O irmão que tinha me chamado falou assim, olha irmão, e tudo que eu falei com Deus foi em espírito. O homem não ouviu nada, eu falei em espírito. Eles começaram a orar, e orar quietinho, dar a mão. Ele veio para mim e falou assim, olha, eu não sei quem é da tua família, mas eu vejo o papel descendo da parte de Deus, ele parava na tua mão da espiritual. Trouxe paz, mas foi aquela na hora assim que eu ouvi, eu disse, glória a Deus. Mas daqui a pouco, irmãos, ainda tem profeta de Deus nessa terra. Tem muita gente brincando, dizendo que Deus está falando, Deus não está falando nada. Mas tem profeta nessa terra ainda, irmãos. Uma senhorinha já de idade, eu nem sei como que ela subiu aquela pedra que é alta. Ela veio falando em línguas, bateu a mão em cima do meu peito, do lado do coração, e disse, homem, não vou tirar o teu filho de ti. Por que estás angustiado desse jeito? Não pediste para me trabalhar no coração da tua mulher, homem? Irmãos, foi profundo demais, irmãos. Você não vou tirar teu filho de ti, acalma o teu coração, porque já estou trabalhando no coração dela e tu terás tu terás tua resposta e tu verás tua vitória. E aquela mulher de idade deu outro tapa no
meu coração e disse: homem, segunda-feira, 9 horas da manhã, o teu filho estará de alta. Irmão, filho. Se ela fala assim, filho, já falou, não é de Deus. Filho, segunda-feira, era de sexta passada no monte. Segunda-feira, teu filho vai estar de alta. Irmãos, no sábado, às 9 horas da manhã, eu já cheguei no hospital. Quando eu cheguei, o menino não estava mais amarrado no berço. Quando eu cheguei,